ministrar a palavra essa noite. Eu vou saindo, ela vai chegando, e que Deus possa te usar, minha filha, em nome de Jesus. Graça e paz, igreja, amém? Eu estou tentando me acostumar, mas ainda não, mas o Senhor sempre me chama para ministrar em dias como esses. Dias assim, tremendo em nossas vidas. Geralmente é numa abertura, em um fechamento, de um norte, algo que a gente viveu um sobrenatural e o Senhor não tem tido pena, não. Está jogando duro. Graças a Deus. Bom, se eu fosse escolher, hoje eu não queria, porque as minhas pernas e o meu corpo está trêmulo. Aí você me pergunta, é por causa do propósito, do desafio? Não sei te dizer. Eu sei que o Senhor, Ele tem feito grandes coisas nesse lugar, e Ele, através das nossas vidas, é como se o Senhor olhasse para a minha vida e para a sua vida e dissesse assim, eu escolho te levar a um novo nível. É como se Ele olhasse para esta igreja e falasse assim, hoje é tempo de um novo nível. Não me pergunte qual dele, não me pergunte para onde. Eu só sinto isso arder no meu coração e com isso meu corpo estremece. E eu quero ministrar uma palavra para o seu coração sobre esse norte chamado lealdade. Bom, entre muitas outras que o Senhor falou no meu coração, eu quero ministrar essa por ser a mais completa. E eu espero que o Espírito Santo fale verdadeiramente o seu coração. O tema dessa mensagem é lealdade em meus passos. Que tipo de passos eu tenho dado? Porque os passos que eu estou tomando, que eu estou dando, me diz o que eu realmente estou revelando às outras pessoas. Abra sua Bíblia comigo, em Gênesis, no capítulo 37. Lealdade é uma relação leal. É aquela em que ambas as partes possuem plena confiança no cumprimento do seu propósito, podendo envolver um contrato, uma promessa ou mesmo uma expectativa. A palavra tem uma origem legalis, que em latim remete para o conserto da lei. Amém? Vamos fazer uma leitura. A partir do versículo 1, Gênesis 37, versículo 1. Jacó habitou na terra das peregrinações do seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó, sendo José, de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. E fez-lhes uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podia falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. Versículo 11. Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai junto de Siquém. Disse, pois, Israel a José: não apacenta os teus irmãos junto de Siquém? Vem e enviar-te-ei a eles. E ele lhe disse: eis-me aqui. E ele lhe disse:
Ora, vai e vê como estão teus irmãos e como está o rebanho, e traze-me resposta. Assim o enviou do vale de Hebrom, e José veio a Siquém. E achou um varão, porque ele andava errado pelo campo. E perguntou-lhe o varão, dizendo: que procuras? E ele disse: procuro meus irmãos. Dize-me, peço-te, onde eles apacentam. E disse aquele varão: foram daqui, porque ouvi dizer, vamos a Dotã. José, pois, seguiu seus irmãos e achou-os em Dotã. E viram-no de longe. E antes de chegar a eles, conspiraram contra ele para o matarem. E disseram uns aos outros: eis lá vem o sonhador mor. Vide, pois, agora, e matemo-no, e lancemo-no numa destas covas. E diremos: uma besta fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. E ouvindo Rubens, livrou-o das suas mãos e disse: não lhe tiremos a vida. Versículo 22. Também lhe disse Rubens: não derramemos sangue. Lançai-o nesta cova que está no deserto, e não lanceis mão nele, para livrá-lo das suas mãos e para torná-lo a seu pai. E aconteceu que, chegando José aos seus irmãos, tiraram José a túnica e a túnica de várias cores que o trazia. E tomaram-lhe e o lançaram na cova. Porém, a cova estava vazia, não havia água nela. Depois, assentaram-se a comer pão e levantaram os olhos e olharam. E eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade, e seus camelos traziam especiarias e bálsamo, mirra, e iam levar isso ao Egito. Versículo 26. Então Judá disse aos seus irmãos: que proveito haverá em que matemos o nosso irmão e escondemos a sua morte? Vinde e vendemos a estes ismaelitas, e não seja a nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos o obedeceram. Versículo 29. Tornando, pois, Rubens a cova, eis que José não estava na cova. Então rasgou as suas vestes e tornou a seus irmãos e disse: o moço não aparece, e eu onde irei? Então tomaram a túnica de José, mataram um cabrito e tingiram a túnica no sangue. E enviaram a túnica de várias cores e fizeram-lhe levá-lo seu pai. E disseram: temos achado uma túnica. Conhece agora se esta será ou não a túnica do teu filho? E conhecia e disse: é a túnica do meu filho. Uma besta fera o comeu, certamente foi despedaçado José. Então Jacó rasgou as suas vestes e pôs pano de saco sobre os seus lombos, lamentou o seu filho muitos dias. Amém? Amém. Uma leitura bem extensa, para que a gente possa entrar nessa mensagem. Talvez você esteja pensando nessa história de José, mas eu quero falar sobre lealdade. Sobre essa história, nós vamos falar de dois homens. O principal não é José, mas sim Judá. José também. Mas eu quero que você caminhe comigo nessa história, naquilo que o Senhor tem trago ao meu coração, e eu creio que é no seu coração também. Quando a gente olha para esses dois homens, nós vemos quais foram as atitudes e os passos que eles escolheram. José, o sonhador, que é vendido. Certo tempo em que os sonhos que ele estava tendo, estava revelando aos seus irmãos, ao seu pai, muitos ficavam confusos sobre o que seria aquilo.
E será que realmente ele estava se exaltando em seu coração? Se você acompanhou, o verso 11 diz uma repreensão do seu próprio pai, quando ele diz: como pode você estar sonhando essas coisas? Está doido? Então agora você vai me dizer que eu, seu pai e seus irmãos vamos nos curvar até você? É uma pequena correção, aparece ser na frente dos irmãos para dizer que está tudo bem, como pai. Mas logo depois, a mensagem diz assim, que o seu pai guardou isso em seu coração. Quando ele faz isso, ele bem sabe das promessas que o Senhor já fez nos seus antepassados, na vida de Abraão, na vida de Isaac, na vida dele, e bem poderia fazer na vida de José. José, ele tinha 17 anos, mais ou menos, já era um adulto, considerado ao seu povo. Porém, essas atitudes de sonhador, de contar o sonho, de estar sempre animado, dava a ele como uma pessoa imatura. Só que no meio dessa história, alguns irmãos se diziam ser bem maduros. E ele, por ser um irmão mais novo, era normal que ele se comportasse como uma pessoa imatura, ou mais nova, ou bem mais com a cabeça voada. Mas o que eu quero que você entenda com isso? Os passos que José tomou foi mediante ao Deus que ele conheceu. Quando o seu pai o apresentou esse Deus, ele entendeu o poder desse Deus. Até os seus sonhos, ele ficava meditando como seria, o porquê isso iria acontecer. E quando as pessoas iam criticar ou debater que tipo de sonho era esse, as pessoas até diziam assim: então será que Deus vai fazer isso com você e assim com a gente? Então tudo, eles entendiam que vinha do Senhor. Porém, algumas coisas não eram totalmente compreendidas, como esses sonhos. José andou em tanta sinceridade que não escondia nem os sonhos tão estranhos como esse. Porque se você tem um sonho que te deixa lá em cima e a pessoa que também está no sonho fica lá embaixo, eu acho que a gente, em primeira coisa, fala assim: como que eu vou contar esse sonho para essa pessoa? Vou ficar meio assim, né? Ele vai achar que eu... Mas o que aconteceu? Nessa parte é onde a gente vê a imaturidade de José, como ele era ingênuo, como ele ainda era animado ao receber alguma coisa de Deus. Por quê? Porque as histórias contadas eram muito lindas, aquilo que o seu pai viveu, a luta que o seu pai viveu no Val de Jaboque, conhecendo ali o anjo, a luta que o seu pai viveu para se reconciliar com seu tio Esaú. Então, essa história, ele passou e conviveu. A história não vai dizer muitos relatos dessas crianças junto ao seu pai, mas vai dizer quando eles já estão grandes. Mas se você for meditar, Jacó, quando ele saiu da terra do seu sogro, ele já saiu com as suas esposas e seus filhos. Então, esses filhos já eram esses irmãos de José. Muitos deles já participavam desse ambiente entre o pai, o avô, entre o irmão dele, o tio. Então, essa convivência que a Bíblia ela não vai contar em questão a eles, porque eram crianças, mas a gente entende que eles participavam e viam quantos milagres o Senhor fazia. Mas quando a gente para olhar nessa história, eu quero falar com você sobre o homem
chamado Judá. Se eu falar Judas, gente, vocês me perdoam, estou muito nervosa. Mas é porque toda vez que eu lia, eu falava Judas. Mas Judá, ele foi o quarto filho. Então, ele sim, passou por muitas histórias que o seu pai vivenciou com o sogro, com o seu avô, com o seu irmão. Então, ele viu muitas coisas acontecerem. Também, da mesma forma que José também viu. Só que os passos de um diz realmente de que família ele veio, mas os passos do outro não diz tanto do que ele viveu ou de onde ele veio. Sabe, algumas vezes a gente é conhecido pelo ambiente que nós vivemos, correto? Igual o pessoal que é de São Paulo, quando chega aqui, a sua fala os entrega, correto? Da mesma forma, o carioca, quando vai para fora do Rio, a gente se entrega, do nada. Me lembro uma vez que eu fui para Campo do Jordão, um frio, e eu e o pastor chegamos lá, não sabia, primeira vez, né? Desce eu e ele de carro, de chinelo havaiano, de bermuda, para ir no mercado. Enquanto todo mundo está de tênis e moletom. O pessoal ficou olhando assim para a gente, não entendeu nada. E a gente andando de chinelo, normal. Por quê? Porque a gente não é daquela cultura. Algumas coisas nos entrega. E aí, quando você é dessa origem e não consegue passar isso para adiante, aí fica uma coisa meio feia, meio estranha. Mas eu quero dizer que Judá é o quarto filho de Jacó com Léa. Seu nome significa, dessa vez louvarei ao Senhor. Ele evita do seu irmão ser morto. Nessa passagem que nós lemos, alguns já estavam tramando em seu coração em matar o seu irmão José. Rubens diz, não vamos fazer. Só que na história parece que Rubens sumiu. Se você ler, parece que Rubens sumiu. E quando ele volta, que é já no verso 29, ele volta já procurando aquele moço, o seu irmão, naquela cova, e diz, cadê ele? E aí eles já começam a cogitar e dizer, não, nós vendemos, mas Rubens, tentando justificar, e falou assim, nós não podíamos matar, ele é nosso irmão. Como que nós iríamos carregar essa culpa? Nós viemos do mesmo lar, é o mesmo sangue? Não, isso não pode acontecer em nosso meio. Só que essa história, ela vai até o final, e quando o ato ali é confirmado, que José é vendido, e seus irmãos chegam na casa do seu pai, com a túnica suja de sangue, como se ele tivesse sido comido por uma besta, e apresenta para o seu pai, a história logo em seguida vai dizer que Judá não foi para esse lugar, ou ele não estava nesse momento. No verso 38, capítulo 38, versículo 1, você vai ver para onde que ele foi. Vamos ler só mais um pouquinho? Capítulo 38, versículo 1. E aconteceu no mesmo tempo que Judá desceu de entre os seus irmãos e entrou na casa de um varão de Adulão, cujo nome era Ira. E veio Judá ali, e viu Judá ali a filha de um varão cananeu, cujo nome era Sua. E tomou-a e entrou-a a ela. E ela concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome Er. E tornou a conceber e teve um filho, e chamou o seu nome Onã. Olha que interessante. Como que uma história de um já passa para o outro? Eu não posso dizer que ele foi embora, mas eu posso dizer que, olhando para essa história, eu vejo que
ele estava fugindo de alguma coisa. Porque os seus irmãos estavam ali. Por que ele decidiu sair? Por que ele decidiu ir para outro lugar? Por que ele não foi com seus irmãos, já que eles estavam juntos, já que eles estavam cuidando dos rebanhos? Ou seja, era um trabalho, era um ofício. O seu pai contava com eles. Talvez ele não quisesse ver a tristeza do seu pai. Talvez a história não entre no termo dele com o seu pai. Mas eu quero dizer a questão, por que ele foi para aquele lugar? E a história é muito rápida em dizer que ele foi, viu uma mulher, gostou dessa mulher, teve um filho e logo em seguida ainda teve outro filho. Não teve nem termo. Foi muito assim rápido. Mas o que estava acontecendo nesse lugar, independente dele fugir da responsabilidade ou não? Os caminhos de José estavam sendo trilhados pelo Senhor. E eu creio que os de Judá também. Só que as nossas escolhas vai determinar muito o ambiente e o lugar em que a gente vive. Porque José, ele foi vendido e virou escravo. Só que, se você olhar para a história de José, em nenhum momento ele deixou que o ambiente em que ele estava vivendo mudasse a origem, aquilo que ele é. Aquilo que o seu pai já ensinou, aquilo que veio da sua descendência, o que veio de ensinamentos desde quando ele era pequeno. Mas Judá, ao pisar os pés naquele lugar, na terra dos cananeus, gostou de uma mulher, logo se envolveu, logo teve filhos. Como pode? Porque a história, ela nos diz que, se você olhar lá atrás, Abraão, ele pediu alguém para casar com seu filho. Então, ele mandou ir buscar no meio da sua parentela. O pai de Judá, também, mesmo errando com seu irmão Esaú, quando foge, ele foge para as terras da família da sua mãe, para casar com pessoas da sua descendência. Esse é um pacto, um compromisso com o povo de Deus. Mas aqui, ele foi levado por uma bela moça. Quando ele é levado por uma bela moça, ele se esquece. Lembra-se também de Sansão, quando olha para Dalila. Ele se esquece dos seus princípios. Ele se esquece daquilo que ele viveu, da sua origem, de onde vem. E ali ele coabita com aquela mulher, uma mulher cananeia. Aquilo que você plantou, você colhe. Se você está andando em passos de lealdade com o Senhor, você precisa prestar bastante atenção no ambiente em que você entra, porque eles podem te influenciar. Eles podem te influenciar. Pensando nisso, enquanto José está sendo arrastado para ser escravo, Judá está sendo arrastado por um rabo de saia. Se for comparar os tempos, propósitos diferentes, mentes diferentes, mas eles estavam no mesmo lugar, saíram do mesmo lugar, tiveram os mesmos ensinamentos. Será que Judá não parou para pensar que se ele casasse com uma outra pessoa seria ruim para ele? Será que ele não pensou que estava muito rápido? Será que as coisas poderiam ser levadas daquela maneira e seria ok? Isso confunde a nossa mente, porque esse homem, ele teve uma família, teve 2 filhos. Parece até que é a resposta de Deus. Mas eu quero te dizer uma coisa. Os teus passos diante do Senhor precisam ser passos de lealdade.
se Ele não te deu permissão, não pise em lugares que não é para você pisar. Se Ele não quer que você ande com pessoas que não te dão nada de bom, não ande com essas pessoas. Eu vou te contar uma história, que é até mais à frente, mas eu vou contar. Em 1 Samuel, capítulo 28, capítulo 18, versículo 28. Põe para mim aqui, por favor. Nem tinha visto. Viu Saul e reconheceu que o Senhor era com Davi. E Mical, filha de Saul, o amava. Próximo. Então Saul temeu ainda mais a Davi. E continuamente foi o seu inimigo. Por que eu estou te falando isso? Saul temeu ainda mais a Davi quando descobriu que Davi era amado pela sua filha. Qual é a distância disso? Qual é a diferença? Por que isso tem a ver? A mulher não era guerreira. A mulher não tinha poder. Pode ser filha dele, mas quem mandava era ele. Por que Saul teve medo de Davi ainda mais? Porque Mical amava Davi, e Saul sabe que uma pessoa amada se torna mais forte. Uma pessoa amada, ela se torna mais segura. Mas o tipo de amor que Judá estava procurando não era um amor de força, mas era um amor de carne. Um amor que era... Será que era a sua força? Será que ele podia contar com ela? Mical estava no mesmo barco. Davi estava quase no mesmo barco que Judá. Só que olha a diferença quando o homem tem um apoio. Logo depois a história diz que o coração de Mical se voltou contra Davi, mas ali a Bíblia relata que ela o amava. Sabe, quando você chega em casa e tem alguém que te apoia, ainda que você chega todo estressado, tem alguém que te apoia. Te dá força para levantar no próximo dia e ir para a batalha. Mas quando você não tem um amor, um apoio, isso eu digo para homem ou para mulher, fica mais difícil. É como se em todos os lugares você fosse sozinho, você contra você. Ou você contra todo mundo. Não tem ninguém com você, não tem ninguém para te ajudar. Essa mulher, ela não era guerreira, essa mulher, ela não estava na guerra, ela simplesmente era o apoio daquele homem quando ele chegava em casa. Aqui, quando a gente fala dessa história, ele se ilude com aquela mulher bonita, tem filhos com ela. Mas isso afasta ele dos propósitos que Deus tinha para a vida dele, ou daquilo que Deus tinha para a geração da família dele. Porque quando ele decide mudar o rumo daquilo que estava sendo programado, de não se casar com pessoas de outros lugares, ser sempre padrão, estar aqui. Por que você tem que casar com alguém do seu povo? Porque você fala a mesma língua. Porque você evita problemas, porque você evita pensamentos diferentes, da mesma fé, porque vocês falam e entendem o que um está falando com o outro. Bem diferente quando você entra em um relacionamento em que a pessoa tem uma mente totalmente diferente. Porque uma hora, aquilo que o corpo te mostrou, ele não permanece. Mas o que vai prevalecer? É aquilo que vocês entenderam de um só. Nesse ponto, o que aconteceu? Os cananeus tinham como Deus Baal. Já o povo, já o de Judá, o Deus de Israel.
Tanto é que o nome do seu pai foi mudado e hoje era reconhecido naquele momento como Israel. Porque teve um encontro com Deus, face a face com Deus, porque lutou e prevaleceu, porque Deus mudou a identidade dele, porque Deus deu um novo nome para ele, Deus deu uma nova chance para que ele viesse se redimir, escreveu uma nova história. O que ele era, trapaceiro, usurpador, Deus mudou o nome dele para Israel, mostrando para Judá: eu caminhei por caminhos errados, não faça a mesma coisa. Mas ele deixou ser levado pela aparência. Só que nessa história nós temos 2 filhos afastados. Os 2 saíram do convívio do pai, mas com intenções diferentes. Os passos de José, ele foi levado para o Egito, mas manteve a sua lealdade com Deus. A lealdade que José teve foi ao ponto da mulher de Potifar se entregar para ele. E ele, olhando aquele corpão todo da mulher, ele falou: eu não posso tocar em você, porque o meu Senhor me deu autoridade para mexer em tudo, menos em você. E eu sou homem leal. Eu sou homem fiel, primeiramente ao meu Deus, e se eu desonro o meu Deus, eu desonro o meu Senhor. Diferente de Judá, que não escolheu, nem estava ali livre. Olha isso. Aí a gente para e fala assim: por que eu passo por tanta aprovação? Porque na aprovação você faz a coisa certa. Quando você está aí todo livre, solto, tu cai no laço dos cananeus, igual Judá caiu no meio daquela mulher lá. Essa é a verdade. Se você vai preso, se você vai ali, está sendo injuriado, se você está sendo caluniado, se você está sendo açoitado, você está ali: Senhor, me ajuda. Você não esquece de Deus porque você está passando um problema. Então você está ali orando, você está ali buscando. Mas quando tudo vai bem, chega um monte de mulher bonita, que foi o que aconteceu com ele, chega muito de facilidade, tem casa, tem bens, fica tudo bom, parece até assim: Deus me deu uma bênção. Não é bênção, presta atenção. Se te leva para fora dos princípios de Deus, não é bênção. Analisa aquilo que o diabo tem te colocado. Sabe por quê? É algo assim, tremendo. Judá, ele foi testado naquilo que realmente a carne dele gritava. E aí você fala: José também foi. Por isso que eu vou te dizer, se eu falasse para você só de Judá, você dizia assim: ah, esse homem é um homem que só estava andando na carne, porque o prato foi e ele caiu. Mas e José? Ele estava andando no espírito, sim, pelas perseguições, pela situação que ele estava vivendo. Então, talvez você precise andar nesse estreito para você andar no espírito e não cair nos desejos da carne. Quando a gente ora, persevera, quando a gente busca, a gente alcança grandes vitórias. Mas entender os pratos e os manjares que o diabo coloca, isso é para quem realmente vive uma vida com Deus. Como que eu vivo? Se você, primeiro, for leal, você já anda em princípios. Porque se você é uma pessoa que honra pai e mãe, você já começa a honrar princípios. Se você honra pai e mãe, você honra a autoridade. Se você honra a autoridade, você honra o seu patrão, você honra o seu chefe, você honra aquele que está acima de você, você honra aquele que está no comando. Você é uma pessoa que entende hierarquia. Se você entende hierarquia, você vai adiante. Porque não adianta você querer estar lá se você não tem capacidade. Então entenda, para que um dia Deus te dê. Uma coisa que eu gosto muito, se eu não me engano, não sei se é Lucas, uma história que Jesus fala assim: se te convidarem para uma festa, não procure sentar nas primeiras cadeiras. Sente lá na última e espere o convidado da festa te chamar para sentar lá na frente do lado dele. Porque se ele te chamar,
é uma honra para você. Mas se ele disser para você, por que você está aqui se esse lugar já é de alguém? É uma desonra para você. Isso eu aprendi e gravei. Até quando eu tenho que estar lá na frente, eu estou lá atrás. Justamente para não errar. Quando você entende os princípios e valores, você começa a desfrutar daquilo que isso nos traz. Deixou os seus irmãos e foi se hospedar em Adulão. Se ele olhasse para a história da família, ele já sabia que ele estava fazendo errado. Todos se relacionavam com alguém da família, mas ele teve que procurar alguém de fora. José estava pronto para viver fora do convívio, mas Judá não estava. Judá era seu irmão mais velho. José era um dos irmãos mais novos. A história diz que ele tinha por volta de 17 anos, mas ele tinha a maturidade para viver fora, coisa que o irmão mais velho no momento não tinha. Ele deixou ser levado pelos prazeres, ele deixou ser levado pelas coisas que estavam fáceis. Mas o que aquele homem foi fazer naquele lugar, gente? Podia ir para casa. Ele foi se hospedar. É uma hospedagem, a gente diz que a gente acha que assim, 2 dias, 3 dias, 1 mês, no máximo. Mas ele foi e ficou, ele gostou do que viu naquela cidade. Ele gostou daquilo que estava sendo apresentado. Ele esqueceu tudo. Presta atenção naquilo que o diabo tem apresentado para você. Judá, para não errar, porque não lembrou da história dos seus pais, ele é tipo assim, ele precisava lembrar, mas ele não deixou, não, deixa isso para depois, já que eu não estou no meio da minha família, já que eu não estou no meio dos meus irmãos, de parentela, alguém próximo, se bem que a cidade que ele estava era próximo do seu pai, mas ali ninguém via ele. Sabe o que isso significa? O que eu vejo, na verdade? Não é o que significa, não, mas o que eu vejo é que, às vezes, você não é verdadeiro. Você está sendo robotizado por uma família. E aí, quando você sai, é como se desse asa à cobra. Mas isso, na verdade, é algo que está dentro do seu coração, que você não matou, mas você deixou escondido. Sabe, os desejos carnais do mundo. Gente, ninguém aqui é santo, não. Ninguém aqui pode dizer que não gosta das coisas do mundo porque são boas. Nós estamos aqui para lutar como todo mundo. Só que a diferença é aquele que quer realmente lutar pelos prazeres, pelo aquilo que bate aqui dentro, e aquele que não quer. Judá, ele estava todos os dias com seus irmãos, com sua família. É como se ele estivesse só visitando, mas ele não quisesse nada daquilo que estava sendo oferecido. Ele queria era farra, ele queria era as mulheres, ele queria a vida boa. Quem não gosta de vida boa? Quem não gosta de facilidade? Só que isso nos leva a lugares que nós também não queríamos ir. E é aí que está. Porque isso é bom, isso vai levando. Só que aonde é o final dessa estrada? Em que buraco você se encontra? Em que buraco você encontra? Eu quero adiantar. No capítulo 3, vamos ler, capítulo 38, verso 3, diz assim: E ela concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome Er. E tornou a conceber e teve um filho, e chamou o seu nome Onã. No verso 4, lemos o 4, agora o 5. E que continuou ainda, e teve um filho, e chamou o seu nome Selá. E ele estava em Quezibe, quando ele o teve. Essa história, ela fala de ele casar, e ir para este lugar. E nesse mesmo lugar, ele ali concebeu e teve o seu terceiro filho. Mas o que eu quero dizer com isso? O que significa Sua? Sua é o nome da mulher dele, tá? Infelizmente, lá tem esses nomes doidos. O significado do nome
dessa mulher é prosperidade. Então, quando ele conheceu aquela mulher, pode-se dizer que ele conheceu a prosperidade. Quem era aquela mulher? Ela era uma mulher de prosperidade. Ela andou naquele caminho dos cananeus, adorando a Deus de Baal, mas ela tem um nome chamado prosperidade. Isso pode trazer algo para a minha vida, isso pode trazer algo para a minha casa. Será que ele pensou dessa forma? Porque é a única opção agora. Olhar para o nome daquela mulher e achar que alguma coisa ali viria para ele. Ela veio da casa da prosperidade, vamos dizer assim, porque ali todo filho que nasce ganha um nome justamente daquilo que estava vivendo. Talvez aquela mulher nasceu num ambiente que veio a prosperidade. Estava muito bom. Isso é grandioso para as nossas vidas. Mas cuidado para você não adquirir aquilo que está disfarçado. Porque quando Judá foi encontrar com aquela mulher, ele gostou dela, o seu nome significava prosperidade, mas ela não deixou de ser uma mulher cananeia. Ela não deixou de ser uma mulher que vivia em outros princípios e não dele. Não deixa ser iludido pelaquilo que Satanás mostra, porque ele não vai te convencer com coisas ruins, ele vai te convencer sempre com coisas boas. O problema é que essas coisas boas sempre andam disfarçadas. Sempre andam disfarçadas. Parece que o sobrenome é o nada a ver. Tem nada a ver. Judá teve 3 filhos na cidade de Quezibe, que fica lugar de engano. Ele foi para aquele lugar, em uma terra que tinha outro Deus, em que eles dominavam, se iludiu por uma mulher que se chamava Prosperidade, teve filhos num lugar chamado engano. Sabe o que é isso? Na vida do crente. O cara andou no lugar errado, mas gostou da mulher. O cara viu que o nome dela era diferente, coabitou, teve filhos e ainda foi ter filhos em lugar de engano. Ele foi literalmente no laço de Satanás. A história vai dizer lá na frente o que isso gerou na vida dele. A gente vai chegar lá. Mas a gente precisa entender que esses disfarces, eles vêm para nos enganar. E daí ele foi para a terra dos cananeus. Do nada, ele já estava na terra, no lugar de engano. Como o diabo, ele coloca a venda dos nossos olhos e diz que aqui é bom, aqui também é bom, caminha mais um pouquinho, eu vou te dar isso, olha isso, estou te dando um filho, estou te dando 2 filhos, 3 filhos. Estou falando filho, gente, na questão de presente, tá? Não que filho seja ruim. Mas eu digo que o quanto o diabo foi iludindo a vida daquele homem para chegar no lugar de engano. Ele estava sendo enganado, tendo um filho no lugar de engano, mas ele não entendeu o que ele estava vivendo. Isso acontece muito nos nossos dias. A gente acha que estamos no lugar certo, sem pedir permissão a Deus, e acabamos enganados. E quando o diabo revela a sua cara para as nossas vidas e nos coloca na lama, porque quando ele se revela para mostrar que você está na lama. Aí você, e agora, o que eu faço? A princípio, ele vai revelar tudo lindo, tudo belo. Mas o final, ele vai te revelar a lama. Para quem sabe nadar, ótimo. Para quem não sabe... Crescimento não é sinônimo de provisão divina. No verso 6 e 7 do capítulo 38, vai dizer assim: Judá,
pois tomou uma mulher para o seu primogênito, e o seu nome era Tamar. Porém, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. Olha o que a história já começa a se revelar. Aquilo que estava bonito, aquilo que estava próspero, aquele engano que ele não estava vendo. Ele estava caindo nessas ciladas. E a história diz que ainda, olha só, ele é tão cabeça dura que se ele viu que ele casou com uma mulher diferente, que o seu filho já estava ali fazendo coisas que eram mal aos olhos do Senhor, ele ainda foi lá nos cananeus e pegou outra mulher para o seu filho continuar o erro que ele estava fazendo. Porque se ele identificou o erro dele, por que ele iria fazer isso com o seu filho? A pior coisa é quando a pessoa está na lama e chama a outra. A pior coisa é essa, quando a pessoa está toda errada e ainda quer chamar ela. Vem para o erro comigo, que eu não quero sair daqui sozinha, eu não quero ser a única errada. Eu não quero ser o único a errar nesse momento. Vem comigo. Parece que é simples. O pior é isso, quando você leva. Além de você estar na lama, você levar alguém. Judá casou mal e fez o seu filho casar também com uma cananeia. Casar mal também. Sem princípios, ensinou o filho a continuar sem princípios. A Bíblia diz que esse filho era mau e fazia coisas mais, era mau aos olhos do Senhor. A Bíblia não diz se ele era fofoqueiro, se ele era briguento, se ele era assassino. Ele não diz, só diz que ele era mau. E Deus resolveu a situação. Só que nessa história, foi uma viúva chamada Tamar. E sobre a lei dos cananeus, aquela mulher, sobre essa história, né, de tudo aquilo que, quando a mulher fica viúva, ela tem que casar com o seu cunhado ou com alguém da sua família. A gente vê essa história também de Ruth, quando ela fica viúva, e Noemi diz, eu não tenho mais filho para te dar, e eu não tenho idade para gerar. E depois ela vai e conhece Boaz. A história também acontece na vida de Tamar. E logo em seguida, tem o seu irmão. Quando ele casa com ela, está logo em seguida, a gente parou no verso 10. Vamos para o verso 10. E o que fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. O que ele fazia? Vamos ler antes. 8. Então Judá disse a Onã, entra, a mulher do teu irmão, casa-te com ela, e suscita a semente do teu irmão. Onã, porém, soube que essa semente não havia de ser dele. E aconteceu que, quando entrava a mulher do seu irmão, derramava na terra, para não dar semente ao seu irmão. Ou seja, ele era obrigado a casar com aquela mulher e dar filhos àquela mulher. Só que todas as vezes que eles tinham o seu ato, ele jogava fora, ele não deixava ela engravidar. Por quê? Se não é no meu nome, eu não tenho nada a ver. Você já ouviu isso? Já viu isso? Se o meu nome não tiver nesse negócio, eu não compactuo com isso. Tem que ter o meu nome. No verso 10 diz que o Senhor viu que o que ele fazia era mal aos olhos de Deus. Ele poderia levantar ali aquela semente, fazer aquela mulher engravidar, e o filho daquela mulher seria o filho do seu irmão. Mas ele disse, não, se não for no meu nome, eu não vou dar semente. Já viu pessoas assim, não já? Não, se eu estou aqui, vai botar meu nome aí? Gente, lembrei agora do trabalho de escola, a gente fazia isso direto. Bota meu nome nesse trabalho aí, não fez nada. A gente costumava fazer muito isso. Misericórdia. A gente
quer fazer alguma coisa, mas se o seu nome não estiver em destaque, você não quer fazer. O orgulho não deixa ele fazer o projeto de Deus. Onã sabia que a semente não levaria o seu nome, mas ele ainda assim tinha uma mulher. O que ele fazia? A mesma coisa que o seu pai fez. Ele gostou da mulher e estava ali sempre com ela. Mas ele não dava semente àquela mulher. A mesma coisa que o pai fez, ele fazia. A diferença é que o pai chegou a ter filhos e ele não queria. Mas o que ele queria? Ele queria ter aquela mulher. Quando Deus viu a intenção do coração dele e o que ele estava fazendo, também morreu. Outro que morre. E agora? O pai fica revoltado. Como que uma mulher casa com seus 2 filhos, os 2 filhos dele morrem? Alguma coisa está de errado aonde? Nela. É ou não é? Primeira coisa que vem à mente é que ela que está errada. Só que ele não parou para perceber que o que ele plantou, ele está colhendo. Ele não parou para perceber que ele trouxe uma mulher cananeia para sua casa, que ele trouxe uma descendência daquela mulher para sua casa. Ele prefere ficar com raiva dela. Tem o seu 3º filho, só que o teu 3º filho ainda estava meio novo. E ele disse, vai para sua casa. Quando meu filho tiver mais velho, ele casa contigo. O 3º. Ela assim o fez. Só que ela percebeu que os dias se passavam e nada acontecia. Não se preocupa, porque Deus está vendo. Era uma mulher cananeia, mas ela entrou na família, vamos dizer assim, de cristão. Talvez ele não seja um exemplo de Deus para aquela mulher, mas poderia ser o seu pai, o seu irmão. A história não diz, mas diz que aquela mulher estava ali cumprindo o seu papel. Seja ela cananeia ou não, ela estava cumprindo o seu papel. Até que passou-se um período, aquele homem, Judá, fica viúvo. Ou seja, ele perdeu o seu 1º filho, o seu 2º filho e a sua esposa. Tudo aquilo que ele achou que era prosperidade num lugar de engano. Tudo aquilo que ele conquistou, ele perdeu. Porque ele estava andando no laço de Satanás sem perceber. Cuidado com o laço de Satanás. Cuidado mesmo. Peça orientação, peça ajuda, dobre o teu joelho, faça propósito, faça jejum, peça a resposta de Deus. Mas não entra nesse caminho de engano. Não entra. E a maioria dos caminhos de engano está bem escrito assim, engano, e você vai. Ele não está escondido, não. A maioria deles está bem aberto. Porque se era um casamento que não era aprovado pela sua família, o que ele estava fazendo ali? Ele procurou o erro. E ele continuou dando erro para os seus filhos. No verso 11 do capítulo 38, então disse Judá a Tamar, sua nora, ficai viúva na casa do teu pai, até que Selá, meu filho, seja grande. Porquanto disse, para que porventura não morra também este, como seus irmãos. Assim foi-se Tamar e ficou na casa do seu pai. Olha que vergonha para essa mulher. Voltar para sua casa viúva, e não é viúva de 1, viúva de 2. É vergonha para ela. Quando aquele homem, o sogro, fica também viúvo, ele vai festejar. Tamar, ela é impulsionada a tomar uma decisão sobre essa causa. Aonde aquele homem largou ela. A história diz que ela se vestiu de uma mulher prostituta, ficou no meio do caminho e enganou o seu sogro, ao ponto do seu sogro não identificar a voz, não identificar o rosto, nem ela, coabitar com ela, e deixou 3 coisas com ela. Quando ele chegou, ele falou assim, eu quero você, como se fosse uma prostituta.
E ela disse: o que você tem para me dar? Lembra que eu te falei que ela é cananeia? Lá na terra dela, prostituta era comum. Ela sabia o que fazer. Ela sabia como andar. Ela estava buscando a coisa certa. E aí ela usou desse ambiente para poder chegar até aquele homem. Ela pegou 3 coisas de Judá, que no lugar de engano, ele automaticamente entregou sem saber. Ela pediu: eu quero o seu selo, eu quero o seu lenço e eu quero o seu cajado. Isso vai ser como sinal do pagamento. Depois você traz o seu cordeiro, o seu rebanho aí, que eu recebo o pagamento, mas por enquanto isso vai ficar comigo. Aquela mulher esconde. E quando ela esconde, ele chega a saber que a sua nora está grávida, mas não sabia de quem. Quando cai em si do erro que aconteceu, ele volta para sua casa. Ele volta para o meio dos seus irmãos. Lembra da história de José? Quando ele chega na casa do seu pai, descobre que estavam todos com fome e precisavam de alimento, foram ao Egito, e aquele homem muito bonito estava pedindo a eles que levasse o seu irmão. Judá se coloca de pé e faz um compromisso com seu pai. Para finalizar, abre sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 43, versículo 3. Mas Judá respondeu-lhe dizendo: fortemente nos prometeu aquele varão, dizendo: não vereis a minha face se o vosso irmão não vier convosco. Se enviares conosco o nosso irmão, desceremos e te compraremos alimento. Mas se não o enviares, não desceremos. Porquanto aquele varão nos disse: vereis a minha face se o vosso irmão não vier conosco. Disse Israel: por que me fizestes tal mal, fazendo saber aquele varão que tinhas outro irmão? E eles disseram: aquele varão particularmente me perguntou por nós e pela nossa parentela, dizendo: vive ainda vosso pai? Tendes mais um irmão? Respondeu-lhes conforme a mesma palavra. Podíamos nós saber que diria, talvez, trazei vosso irmão? Verso 8. Então disse Judá a Israel, seu pai: envia o jovem comigo, e levantar-nos-ei, iremos, para que vivamos e não morramos, nem nós, nem tu, nem os seus filhos. Eu serei fiador por ele. Da minha mão requerirei, se eu não te trouxer e não puser perante a tua face, serei réu de crime para contigo para sempre. Depois que Judá perde a sua esposa, perde os seus 2 filhos, ele entende uma coisa: eu sei o preço da lealdade. Eu não fui leal com meu pai, eu não fui leal com a minha família, eu não fui leal com a minha descendência, eu trouxe toda a desgraça que carreguei, mas eu tenho uma chance. Ele poderia até morrer quando ele dissesse, mas ele não fez isso. Ele falou assim: agora, pai, eu dou a minha vida, eu te dou a minha palavra. A responsabilidade que eu não tive, agora eu tenho. A lealdade que eu não tive, agora eu tenho. A lealdade que eu devia ter te mostrado lá no início, que eu paguei um grande preço, eu agora quero mostrar para você que eu sou diferente. Eu vivi por lugares tortuosos, pisei em lugares horríveis, tive dores que me fizeram chorar muito, mas eu estou aqui, e eu te dou a minha palavra que você não vai viver a dor que eu vivi. Você não vai viver a dor que eu vivi. Eu vou levar o meu irmão, e se possível eu dou a minha vida por ele.
Você sabe o que isso traz para as nossas vidas? Um entendimento de que princípio sempre será princípio. Lealdade, ela não tem conversa, ela é ou ela não é. Você não tem como torcer as coisas e dizer que agora eu errei e vamos fazer diferente. Não, a decisão é sim, nunca talvez. Quando ele se coloca de pé, no meio daquela situação e diz, não, eu não permito que isso aconteça na minha família. Sabe o que acontece lá na frente? O cajado que ele perdeu, ficou. Ele perdeu o cajado. E o pai dele, quando ele voltou, ele restaurou uma autoridade. Assim como o próprio Jacó, que perdeu tudo, e quando teve o encontro com Deus face a face, o Senhor mudou o nome dele, dando uma autoridade para ele. Quando Judá se coloca na posição correta, o seu pai lhe entrega algo antes de morrer. E diz assim, eu te dou um cetro, para que você conduza, para que você seja autoridade, mediante a tudo aquilo que você viveu. Você sabe o que é lama, e você sabe o que é palácio. Será que você precisa passar realmente por todo tipo de lama para entender aonde é o palácio? Para entender que Deus te chamou com autoridade na sua casa, na sua família? Será que você precisa quebrar a sua cara por mais vezes até você entender o chamado que Deus tem sobre a sua vida? E não é um chamado de viver crentezinho, não. É um chamado de crescer, de prosperidade, de desfrutar tudo dessa terra. O que você mais procura no mundo é o que o Senhor tem para te dar, só que você quer procurar pelos prazeres, enquanto Ele te dá autoridade, enquanto Ele te dá tudo em suas mãos, não de uma forma beijada, não, é porque você é filho. E quando você entende que você é filho, você começa a receber tudo que o Pai tem para te dar. Se coloque de pé, por favor.